Olá, gênios do Matemática.com, sou a professora Ana Beatriz de Matemática e a aula sobre hoje vai ser de elipse. Vamos falar um pouco sobre a definição de elipse. Fixados dois pontos F1 e F2 de um plano alfa, tal que F1 e F2 é igual a 2C, com C maior que zero, chama-se elipse o conjunto dos pontos P do plano alfa, cuja soma das distâncias PF1 e PF2 é uma constante 2A, sendo que 2A é maior que 2C. Então, a fórmula vai ficar PF1 mais PF2 igual a 2A. Essa é a fórmula da definição da elipse. Os pontos F1 e F2 são os focos da elipse. A medida 2C é a distância focal, distância entre os focos, sendo C a semidistância focal. Então, 2C é a distância focal e o C é a semidistância. Qualquer segmento de reta cujos extremos são pontos da elipse é chamado de corda da elipse. Aqui temos um exemplo de corda da elipse. A corda A1 e A2, que passa pelos focos F1 e F2, é chamada de eixo maior da elipse e sua medida é igual a 2A. O ponto médio C do eixo maior A1 e A2, que também é o ponto médio do segmento F1, F2, é chamado de centro da elipse, sendo A1C e A2C, com semi-eixos maiores. A corda B1 e B2, que passa por C, é perpendicular ao eixo maior, e a perpendicular ao eixo maior é o eixo menor da elipse, sendo os segmentos B1C e B2C os semi-eixos menores. Esses semi-eixos têm medidas iguais, que serão indicados por B, isto é, B1C é igual a B2C, que é igual a B. Pelo teorema de Pitágoras, temos do triângulo B1CF2, que junta esse daqui, que fica A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Essa é a fórmula pelo teorema de Pitágoras. Temos também o número excêntrico, que a fórmula é E igual a C sobre A. A excentricidade é um número que mostra o quanto a elipse é achatada. Ela é fixada à medida 2B do eixo menor. Assim, quanto mais próximo de zero estiver o número, mais próximo de uma circunferência estarão os pontos da elipse. E quanto mais próximo de 1 estiver o número, mais próximo de um segmento de reta estarão os pontos da elipse. Agora nós vamos dar um exemplo sobre a definição de elipse, usando a fórmula ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Considerando uma elipse com centro na origem, focos num dos eixos coordenados e passando pelos pontos 5 e 0 e 0 e 13, determine os focos da elipse. Aqui nós temos a figura, o desenhozinho. Como sabemos, em toda elipse vale a relação A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, onde 2A é a distância do eixo maior, como dito anteriormente na aula da definição. 2B é a distância do eixo menor e 2C é a distância entre os focos. Pelas informações fornecidas pelo enunciado, temos que A é igual a 13 e B é igual a 5. Aí agora nós vamos só substituir na fórmula. 13 ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais C ao quadrado. 3 ao quadrado é 169, igual a 25 mais C ao quadrado. C ao quadrado igual a 169 menos 25, lembrando do jogo de sinais. C ao quadrado é igual a 144, vou ter que tirar a raiz, 144, que é 12. E é isso, ficamos aqui com como C é igual a 12 e os focos da elipse são 0 e 12 e 0 e menos 12. É só curtir, comentar e compartilhar o nosso canal.